Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre resistores e leis de Ohm. Como foi visto na aula anterior, quando é estabelecida uma diferença de potencial entre os terminais de um material condutor, haverá um movimento ordenado de cargas elétricas nesse condutor. Esse movimento ordenado é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, os elétrons eles vão se movimentar de uma extremidade à outra devido à diferença de potencial. Mas o material condutor, ele vai oferecer uma resistência, ele vai se opor à passagem desses elétrons, vai se opor à passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade que os elétrons têm, que as cargas elétricas têm de se movimentar dentro do condutor, é o que a gente chama de resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica, ela está relacionada às propriedades da substância do material condutor. Então, resistência elétrica é uma grandeza física que ela está relacionada à dificuldade que as cargas elétricas encontram ao atravessar um material condutor. Ela é simbolizada pela letra R e a unidade de medida no sistema internacional é o ohm. Nos metais existem os elétrons livres. Esses elétrons livres eles contribuem para que a corrente elétrica flua com maior facilidade. Então eles vão reduzir a resistência elétrica do material. É por isso que os metais são chamados de condutores elétricos. Quando um condutor ele é atravessado por uma corrente elétrica, a resistência que ele oferece ao deslocamento dos elétrons provoca um aumento de temperatura. Por que ocorre esse aumento de temperatura? Porque parte da energia elétrica dos elétrons é transformada em energia térmica, que é o que a gente chama de efeito Joule. Então, o efeito Joule, no caso dos materiais condutores atravessados por uma corrente elétrica, vai ser a conversão de energia elétrica em energia térmica. Existem alguns aparelhos, alguns equipamentos em que você faz a aplicação desse efeito Joule. Por exemplo, nas lâmpadas incandescentes. Vai passar a corrente elétrica pelo filamento, o filamento vai aquecer e vai produzir luz. Ou então no chuveiro elétrico, onde a passagem da corrente elétrica pela resistência do chuveiro faz com que a água aqueça. Então ali a gente tem também como é representado um resistor, o símbolo que é usado para representar um resistor em um circuito elétrico. Então sempre que aparecer esse símbolo ali, significa que naquele trecho do circuito tem um resistor. E a função de um resistor é se opor à passagem da corrente elétrica e ele vai converter a energia. A resistência elétrica de determinado material está relacionada à dificuldade que esse material oferece à passagem de corrente elétrica por ele. O que a gente pode concluir é que materiais que são bons condutores de eletricidade oferecem uma resistência elétrica menor. Logo, a intensidade da corrente elétrica que passa através dos bons condutores de eletricidade terá uma intensidade maior. No caso dos materiais que são maus condutores de eletricidade, eles oferecem uma resistência elétrica maior. Logo, a intensidade da corrente elétrica que passa através deles vai ser menor. Mas tem um outro fator que vai implicar a intensidade da corrente elétrica que passa por um dispositivo, que é a diferença de potencial ou a diferença de tensão elétrica. Então, quando você submete um determinado dispositivo a uma determinada diferença de potencial, essa diferença de potencial aplicada também vai ser determinante para a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar esse dispositivo. No século XIX, Ohm ele observou que a diferença de potencial e a corrente elétrica que passa por um material, a temperatura constante, elas são duas grandezas diretamente proporcionais. Então a gente consegue relacionar a diferença de potencial com a intensidade da corrente elétrica através de uma razão. E a constante de proporcionalidade ali, uma vez que a relação entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica é constante, vai ser o valor da resistência do condutor. A resistência elétrica, ela não depende nem da diferença de potencial, que é aplicada nos terminais do resistor, e nem da intensidade da corrente elétrica que passa através dele. Depende apenas das características do condutor. E também vai depender da temperatura que esse resistor está submetido. Atualmente, a gente representa a primeira lei de Ohm pela seguinte equação: U igual a R vezes I. Lembrando que a diferença de potencial
e a intensidade da corrente elétrica no resistor são diretamente proporcionais. Na equação ali, U representa a diferença de potencial ou tensão, que vai ser medida em volts. R é o valor da resistência elétrica, que vai ser medida em ohm. E I é a intensidade de corrente elétrica, que vai ser medida em ampere. Em determinados resistores elétricos, quando ocorre uma variação da tensão elétrica sobre eles, a corrente elétrica varia de modo proporcional. Isso significa que a resistência desse condutor se mantém constante, independente da diferença de potencial a qual ele está submetido. Esse tipo de resistor é o que a gente chama de resistor ôhmico. Então, o gráfico ali, o primeiro gráfico à esquerda, representa um resistor ôhmico, onde a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial que é aplicada nos terminais desse condutor, e a resistência elétrica permanece constante durante toda a variação de potencial. Mas existem alguns outros tipos de resistores que, devido à variação da temperatura do material ou outros efeitos físicos que ocorrem, a corrente não aumenta proporcionalmente ao aumento da tensão elétrica. E é o que a gente chama de resistores não ôhmicos, onde a resistência elétrica é variável e depende da diferença de potencial que é aplicada. No primeiro gráfico da direita, a parte superior à direita, a gente tem o gráfico que relaciona a intensidade da corrente elétrica com a tensão aplicada em uma lâmpada incandescente. Na lâmpada incandescente, o aquecimento do material ele vai provocar o aumento da resistência elétrica à medida que a tensão se eleva. Então, no gráfico, a gente consegue observar que, à medida que a tensão se eleva, aumenta a intensidade da corrente elétrica e você vai ter um aumento da resistência elétrica. Já no caso de alguns outros dispositivos, como diodos e LEDs, a resistência do dispositivo diminui com o aumento da tensão que é aplicada nos terminais do condutor. Então, no segundo gráfico, à direita, na parte inferior à direita, a gente observa que a resistência elétrica ela vai diminuindo à medida que as tensões elétricas aplicadas vão aumentando. Então, o resistor ôhmico, a resistência elétrica se mantém constante para qualquer tensão que é aplicada, e resistores não ôhmicos, o valor da resistência elétrica vai variando conforme a intensidade do potencial a qual está submetido. O chuveiro elétrico é um dispositivo em que ocorre a conversão da energia elétrica em energia térmica, ou seja, é uma aplicação do efeito Joule. Então, quando passar a corrente elétrica através do resistor do chuveiro, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, aquecendo a água. Então, dentro do chuveiro tem um resistor, que é popularmente conhecido como resistência. Quando é variado o comprimento da resistência, ocorre uma variação da temperatura da água que sai do chuveiro. Mas como que é possível variar a temperatura da água que sai do chuveiro apenas variando o tamanho, as dimensões do resistor do chuveiro? Então, ele observou que a resistência elétrica de um determinado material dependia de algumas propriedades. Dependia do comprimento do condutor, por exemplo. E ele percebeu que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Isso significa que quanto mais longo for o condutor, maior será a sua resistência elétrica. Ele observou também que a resistência elétrica era inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor, ou seja, dependia da espessura do condutor. Então, a resistência elétrica de um condutor é inversamente proporcional à área da seção transversal desse condutor. E também vai depender da substância que é feito o condutor. A grandeza física que vai caracterizar a substância é o que a gente chama de resistividade. E ela expressa a dificuldade das cargas da corrente elétrica quando se movimenta através desse material condutor. Então, nessa equação ali, que é o resumo da segunda lei de Ohm, a gente tem que a resistência elétrica em um condutor, ela é igual à resistividade do material, que vai ser medida em ohm vezes metro,
vezes o comprimento do condutor dividido pela área da secção transversal do condutor. Então, a resistência elétrica do material condutor homogêneo ela vai ser diretamente proporcional à resistividade do material, diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da secção transversal do condutor.